Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para falar do Evangelho. O meu nome é Márcio, meu intuito aqui é pregar o Evangelho de Jesus na sua simplicidade. Queria ler um texto com vocês que se encontra no livro de Isaías, ou seja, Antigo Testamento, Isaías capítulo 1. Vou ler somente alguns versículos para a nossa meditação hoje. Isaías capítulo 1, a partir do versículo 10, Isaías diz assim: Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Deus que está falando isso. Não continueis a trazer ofertas vãs. Quando a gente chega perante Deus, a gente vai com o coração totalmente fora do propósito daquilo que Deus quer. A gente vai com hipocrisia. Nós vamos trazendo sacrifícios a Deus aleatoriamente, como se Deus fosse um Deus de troca, de barganha. E é isso que Deus está falando aqui. Quem vos requereu só o pisar em meus átrios? Deus está falando assim: como é que você chega na minha presença desse jeito? Você está pensando que eu sou um Deus da esquina? Um Deus qualquer, onde você entra e sai assim da presença dele sem ao menos pedir licença? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim uma abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Quando vocês se ajuntam, Deus está falando, quando vocês se reúnem, é tanta hipocrisia, é tanta falsidade, é tanta abominação, esse negócio de festa. O que adianta vocês festejarem festas de sábado? Deus está falando para aquele povo. O que adianta a convocação das congregações? Vamos fazer o aniversário da nossa congregação, vamos fazer sacrifícios ao nosso Deus. Deus está falando, não é nada disso que eu quero. Para que isso? As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já não são pesadas, estou cansado de as sofrer. Deus não quer mais saber desse negócio, desse ajuntamento. Louva a Deus, levanta as mãos, Deus, eu te adoro. Aí acaba o culto, sabe o que acontece? Culto que não foi que você pensa que cultuou a Deus. Não cultuou a Deus, cultuou o seu ídolo, porque Deus não é um ídolo. Você cultuou o seu ego, você cultuou aquilo que você imagina ser o Deus das Escrituras, que imagina ser o Deus do Evangelho de Jesus Cristo. Deus continua: pelo quanto estendei as vossas mãos, escondo de vós os olhos. Sabe quando você levanta a mão assim, fecha o olho, Senhor? Deus, ele faz assim, ou ele olha para trás, ele vira o rosto, porque ele não aguenta tanta hipocrisia no meio do povo que se intitula chamado povo de Deus.
Ele vira os olhos para você, meu querido. Ele vira os olhos para mim, se eu entrar na presença dele com hipocrisia, com falsidade. Ele vira os olhos para mim se eu, antes de cultuar, não for pedir perdão para o meu irmão, como Jesus falou. Olha, antes de você trazer a sua oferta, vai pedir perdão para o seu irmão, porque eu não vou ouvir o que você tem para falar para mim. Eu fecharei os meus olhos e taparei os meus ouvidos para não ouvir a vossa voz. Eu não aguento ouvir a sua voz e não consigo enxergar para você, não olho para você quando você levanta a sua mão com hipocrisia. Pelo quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço. Por quê? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Deus não ouve a oração do hipócrita. Deus não ouve a oração do safado. Deus não ouve a oração do mentiroso, porque estão cheias de sangue. Aí você fala para mim, em seu coração, você fala assim: mas eu não matei ninguém, eu nunca dei um tiro em ninguém, eu nunca peguei um revólver 38 e atirei na cabeça de alguém, eu nunca peguei uma faca e enfiei no coração de alguém. É verdade, é verdade. Não precisa fazer isso, porque as suas mãos estão cheias de sangue quando você fala mal de alguém, quando você mata a alma do seu amigo, quando você mata a alma da pessoa que você chama de irmão, quando você mata a alma do seu filho, quando você mata a alma da sua esposa. Você não precisa dar tiro em ninguém, você não precisa enfiar faca em ninguém. É só você falar mal de alguém, é só você não amar a sua esposa, marido, como ela tem que ser amada. É só você não educar os seus filhos como eles têm que ser educados, não dar amor como eles têm que receber amor. E aí você chega na presença de Deus, maltrata a mulher, maltrata os filhos, maltrata a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos de sangue, e aí chega na presença de Deus, quer levantar a mão, quer fechar os olhos. Deus fala para você hoje, Ele não está ouvindo a sua oração. E você pensa que acabou? Você pensa que acabou? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Coração cheio de mágoa, cheio de maldade, coração que range os dentes quando vê o suposto inimigo, totalmente contrário aos ensinamentos de Jesus, que ele disse assim: orai pelos vossos inimigos, porque se você amar quem te ama, sabe o que Jesus fala? Até o pagão, até aquele que cultua Baal, até aquele que faz sacrifícios de crianças, este também ama quem ama ele. É muito fácil para nós falarmos que amamos os nossos irmãos. Claro, está todo mundo ali reunido, está todo mundo ali durante 2, 1h30, ali reunido, ali é fácil amar. Eu quero ver sair dali na sua casa. Uma vez eu ouvi uma frase, eu não me lembro de quem, que eu sou o verdadeiro Márcio, sabe onde é? Quando eu estou sozinho. Você é o verdadeiro você quando você está só. Aí você é de verdade. Eu sou o verdadeiro Márcio quando eu estou dentro da minha casa, no meu lar, com a minha esposa, com os meus filhos. É ali que eu sou o verdadeiro. Dentro de um templo, a gente coloca máscara, a gente coloca a máscara da falsidade. Tem muita gente que, quando vai para a igreja, chega
ao sair, ao se trocar, é um pandemônio dentro de casa. É uma bagunça, briga com a esposa, bate nos filhos. E aí quando chega na porta da igreja, já fala logo, olha, vamos, né, sorrir, coloca a máscara, e quando desce do carro é outra pessoa. E Deus fala para esse tipo de pessoa: eu não ouço a sua oração, não erga a voz para mim, eu não quero ouvir a podridão que sai de dentro da sua boca, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, e o que é falado no culto não está dentro do coração. O que é falado no culto é uma hipocrisia, porque se Deus fosse desvendar as nossas entranhas, ia feder, ia cheirar mal, ia servir de comida para o urubu. Deus não quer ouvir essa oração, não quer. Versículo 16 de Isaías capítulo 1: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Você quer que Deus ouça a sua oração? Você quer que Deus não vire os olhos para quando você esteja diante dele e nem tape os ouvidos para ouvir aquilo que você tem para falar para ele? Você quer que Deus aceite o seu sacrifício? Você quer que Deus se alegre com você, se alegre comigo? O que nós temos que fazer? A verdadeira religião, diz Tiago, o que é? Qual é a verdadeira religião? É socorrer aqueles que estão necessitados. A verdadeira religião é socorrer quem necessita, aquele que está ao seu lado. A verdadeira religião é não se contaminar com o mundo. E nós ficamos brincando de ir aos templos, achamos que estamos agradando a Deus porque frequentamos a casa de Deus, né? Entre aspas, que lá não é a casa de Deus, a casa de Deus é você. Você é o templo do Espírito. Eu sou o templo. E achamos que estamos agradando a Deus indo de segunda, quarta, sexta e domingo na igreja. Achamos que estão agradando a Deus fazendo sacrifícios, dando dízimo. Olha, meu sacrifício, Senhor, está aqui. Deus fala: para com isso, meu filho. Para com isso. Quer agradar a Deus? Ajude quem está do seu lado. Ame a sua esposa. Ame o seu filho. Eles estão precisando de você. Mulher, dê atenção para o seu marido. Você está deixando a sua família, achando que está agradando a Deus, deixando de dar assistência aos seus filhos para ir ao templo. Para com isso. Estou falando para não ir ao templo, não é nada disso que eu estou falando. Sua prioridade não é essa. Quer servir a Deus? Ame o seu marido. Quer servir a Deus? Ame os seus filhos. Quer servir a Deus? Ame ao próximo. Fazendo assim, ajuntarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Para com esse culto hipócrita. Deus não quer ouvir a vossa voz. Deus não quer ouvir a sua oração se você não pedir perdão para o seu irmão. Esta é a palavra de Deus. Este é o Evangelho que entra na nossa alma e doa a quem doer. Não estou aqui brincando de Evangelho. Esta é a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe.